Olá, tudo bem? Meu nome é Adriel, sou gerente aqui da Arent, e hoje tenho o prazer de receber aqui dois convidados que vão nos tratar desse tema, que é um tema que tem sido tem ganhado cada vez mais evidência, especialmente no Brasil. Um tema que, para nós, e eu também sou advogado, assim como todos os nossos convidados aqui desse nosso bate-papo, sabe muito bem que é um tema que, por vezes, causa um pouco de calafrio, que é a fase de tentar, de fato, conseguir o crédito frente a um devedor. Por vezes, quando a gente fala desse tema, a gente sempre pensa na questão do Poder Judiciário. E em razão disso, né, de cobrança judicial, ou seja, que no momento que o credor vai até a justiça para obrigar um devedor a pagar um dinheiro ou entregar um bem, nós temos situações em que há uma frase que talvez seja até muito comum, que já saiu, extrapolou até o Poder Judiciário, o famoso ganhou, mas não levou. Ou seja, o que é que ela resume? A pessoa vai, ingressa na justiça, paga as custas, às vezes utiliza as ferramentas do judiciário, que nós vamos falar sobre elas aqui também nesse nosso webinar, faz todo o processo, leva a ação, mas simplesmente não consegue achar ou o bem que desejava, ou o dinheiro que tinha a receber. E isso, obviamente, extrapola uma situação que é, infelizmente, muito comum. Apenas para exemplificar e trazer um pouco mais de números, segundo o último relatório do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no seu relatório Justiça em Números, hoje a duração de um processo no Brasil é de 4 anos e poucos meses, sendo que desses 4 anos e poucos meses, 2/3 dele é só na fase de execução. Ou seja, justamente a fase em que já está decidido quem tem razão, já está decidido qual valor a ser cobrado, mas simplesmente não se consegue achar patrimônio a ser executado. Essa dificuldade tem criado, obviamente, vários gargalos e criado também oportunidades, por que não? Oportunidade de tentar achar e pensar de forma estratégica como é que eu posso, então, buscar meios de solucionar essa situação, já que, por vezes, o Poder Judiciário não tem sido o credor receba o seu patrimônio, receba aquilo que venceu no processo. Bom, como eu falei, nós estamos aqui tendo a oportunidade de receber duas pessoas que vão falar sobre esse tema de forma geral. Antes de apresentá-las, eu queria deixar claro para você aí, ouvinte, que se quiser pode fazer já perguntas aqui no nosso chat, tá? A ideia vai ser que a gente possa responder essas perguntas ao final, mas se durante algumas das perguntas que a gente estiver fazendo aqui, durante o nosso bate-papo, alguma das perguntas tiver vínculo com o que a gente estiver falando, os nossos convidados poderão sim parar para responder também, aproveitando o gancho, tá bom? Então, sinta-se à vontade para fazer as perguntas que acharem por bem aqui no chat desse webinar. Bom, agora fazendo apresentações de fato dos nossos convidados, primeiramente estou aqui com o Tomás. Tomás é sócio do Galdino Coelho. O Tomás é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo também, é especialista na área de contencioso civil estratégico, com foco em litígios complexos, envolvendo conflitos empresariais, societários, concorrenciais, contratuais, execuções de crédito e recuperação judicial. Tomás, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar hoje aqui. Obrigado a você, Adriel. Um prazer estar com vocês. Bom, e também para completar aqui a nossa mesa desse bate-papo, estou aqui com o Paulo Barreto. Paulo Barreto, ele é funcionário aqui da Arent, é líder da torre de contratação, líder da torre de patrimonial, responsável justamente pela parte de investigações que envolvam patrimônio. O Paulo está aqui conosco já tem 3 anos, e tem atuado de forma liderando a nossa equipe que lida diretamente com a parte de investigação de ativos, ou seja, ele busca ajudar os nossos clientes nessa parte, tentar encontrar patrimônio de devedores para agilizar as fases de execução, seja ela judicial ou extrajudicial. Paulo, muito obrigado também pela participação. Não, eu que agradeço, Adriel. Obrigado pelo convite. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciando então esse nosso bate-papo. Vou começar aqui por Tomás, que é o nosso convidado externo, né? Tomás, quando a gente fala, obviamente, de patrimônio, de execução, acho que a situação mais comum que aparece é caso de ocultação. Porque a gente sabe muito bem que tem casos de devedor que está falido. A gente vai lá e simplesmente o cara não tem dinheiro, realmente não tem o que fazer. Mas o problema é quando aqui tem aquele devedor que utiliza de estratégias para esconder seu patrimônio, seja antes de uma execução judicial ou seja durante a execução judicial. Eu queria ouvir de você, pela sua experiência como advogado, por todo o seu período que você teve atuando em casos desse tipo,
que é que você tem notado hoje que mais tem de... Quais são as estratégias mais comuns de ocultação patrimonial que são adotadas por esse tipo de devedor? E, talvez o ponto mais importante, quais são as provas e evidências que o judiciário tem utilizado para... Olha, realmente, isso aqui é uma prova que houve uma ocultação patrimonial. Isso aqui é uma prova que houve uma blindagem patrimonial. Bom, primeiro, Adriel, eu queria agradecer de novo o convite, dar bom dia aí para todo mundo que está ouvindo a gente hoje. As formas mais comuns de ocultação de patrimônio, né, elas não necessariamente são as mais eficazes, né? É muito comum que a gente encontre por aí constituição de holding patrimonial, que acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe, é algo muito comum, mas não ilegal per se, né? A holding patrimonial ela é um instrumento legítimo de controle de ativos. O problema é quando você usa para blindagem de um patrimônio que é seu. A holding patrimonial, o próprio nome dela já diz, né? Ela serve para concentrar o seu patrimônio. Então, naturalmente, a holding patrimonial já implica uma confusão de patrimônio entre a parte que controla essa holding e a holding em si. Porque ela nada mais é do que uma extensão da pessoa física utilizada para vantagens tributárias, todas elas legítimas e sucessórias. Mas enfim, essa é fácil da gente desfazer normalmente. Qual que é o problema? Alguns devedores, que são um pouco mais sofisticados, eles começam a utilizar de alguns instrumentos intermediários para dificultar a ligação entre a pessoa dele, pessoa física, com essa holding patrimonial, né? Então, eles usam desde laranjas, que às vezes são muito evidentes, os filhos, aí também é fácil de comprovar a existência de confusão, mas é mais complexo quando começa a utilizar na ligação ali societária, no controle da holding patrimonial, eles às vezes utilizam de pessoas laranjas que têm relação com o devedor, mas não é uma relação óbvia, né? Então, vamos lá, acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo já teve a experiência de tentar fazer esse link, né? De tentar encontrar os ativos e demonstrar o controle de uma determinada empresa, né? Não é uma tarefa trivial. Não é uma tarefa trivial. Você tem que mostrar não apenas que essa holding patrimonial é controlada de fato pelo devedor, né? Como muitas vezes, e aí uma opinião pessoal minha, você tem uma complexidade de uma dificuldade do judiciário de compreender o que fala o artigo 50 do Código Civil para desconsideração de personalidade jurídica. Porque você tem dois argumentos que normalmente são utilizados pelo devedor para tentar desfazer uma ligação e uma possibilidade de desconsideração. A questão do tempo da constituição da holding, que não é um requisito, é diferente da fraude contra credor, a fraude contra execução. Não importa se a holding foi constituída antes ou depois da constituição da dívida. O que importa é a existência do estado de confusão entre o patrimônio de A com B. É você ter um estado de promiscuidade entre a relação entre um e outro. Então, alguns juízes, a gente já viu isso em alguns casos, caem nesse argumento de que o fato dela ter sido constituída antes da dívida afastaria a possibilidade de você atingir aquela empresa, que não é verdade, né? Assim como aí que eu estava falando, o de laranjas dificulta, porque por mais que o artigo 50 seja claro em falar que você pode estender a responsabilidade para empresas para a figura do administrador ou sócio, e tem ou, né? Na prática, se o cara não está lá na relação societária da empresa, e às vezes ele nunca esteve, né? Às vezes um cara um pouco mais sofisticado vai constituir a empresa desde o começo usando laranjas, né? O que importa é se ele administra ou não, se os bens dele estão lá ou não, né? Não importa se ele está... Porque senão é muito fácil. Você usa uma laranja, sua vida está feita, né? E não deveria ser assim. Então, por isso, é muito importante que você faça a prova do controle de fato da pessoa daquela empresa específica, né? E acho que o maior complicador, Adriel e Paulo, né? Quando você não tem sequer a ligação societária, que hoje, no nosso ordenamento jurídico, a única forma de você atingir bens que estão registrados em um laranja, né? Que seja laranja de fato, às vezes uma situação evidente de uso da pessoa como laranja,
duas pessoas físicas, né? Então, o exemplo mais bobo possível: pai e filho. Se o pai comprou o imóvel para o filho diretamente, o dinheiro saiu dele, né? Mas comprou e já foi direto para o filho. Você dificilmente vai conseguir atingir esse bem, né? Então tem algumas formas, às vezes parecem bobas, né? Muitas famílias fazem isso pura e simplesmente porque já chegou num estágio da vida mais avançado e você tem uma dificuldade absurda de atingir esse bem. E a prova é quase impossível, né? Então, não, Adriel, deixar para... Não, que isso. Eu acho que você está trazendo uns pontos interessantes, porque eu imagino que o Paulo também deve estar lembrando de algumas situações. Eu acho que o caso mais famoso no Brasil nos últimos anos, assim, que eu me lembro dessa situação que você acabou de citar, dos pais comprarem bens para os filhos, seja o caso do filho do ex-presidente Michel Temer, né? O Michelzinho, que era dono de vários imóveis já, uma criança de poucos anos de idade. É só um fato que é conectando. Não, exatamente. E é uma prática comum. E é uma prática legítima do ponto de vista legal. Ninguém vai ser preso por isso, né? O problema é que é utilizado pura e simplesmente para você não só fazer uma sucessão de bens, né, em vida, o que, de novo, é legítimo, mas é utilizado também para blindagem do patrimônio de quem de fato controla esse patrimônio, né? Enfim, vou deixar o Paulo também já passar para o nosso próximo tema, que acho que vai estar relacionado com outras coisas que a gente vai falar mais adiante, mas a gente tem, normalmente, muita dificuldade de conseguir do judiciário brasileiro as medidas necessárias para conseguir fazer a prova desses elementos aí de fraude, né? Porque a prova, ela é um ônus de quem alega. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Apesar da gente ter ferramentas de inversão da prova, o mesmo uso da prova indireta, que é muito importante nesse tipo de cenário, não é trivial convencer o juiz de fazer a inversão do ônus da prova e, às vezes, até mesmo de entender a importância da prova indireta para você comprovar a fraude ou a confusão patrimonial, desvio de finalidade, né? Porque são elementos, eles naturalmente são ocultos. Eles são feitos para não serem fáceis de serem descobertos, né? Então, a prova indireta, os indícios da existência da confusão patrimonial, do intuito fraudulento na cessão de um bem, né? Porque, lamentavelmente, aí a fraude de execução, o STJ tem consolidado o entendimento que, a meu ver, está equivocado, mas quem sou eu para questionar, de que seria necessário demonstrar o consilium fraudis na fraude de execução. A meu ver, isso é essencial na fraude contra credor. Mas, para o bem ou para o mal, o entendimento consolidado é que você tem que comprovar o intuito fraudulento na cessão, mesmo no caso de fraude de execução. E também não é uma tarefa trivial. Então, vou passar para o Paulo aí, que eu já falei muito mais do que eu pretendia nesse primeiro momento. Você quer comentar alguma informação aqui, Paulo? Também com sua experiência como advogado aqui? Não, então, é realmente bem difícil e você enfrenta ali do Poder Judiciário, além da resistência, entendimento do próprio artigo 50, mas muitas das vezes é a resistência que o juiz tem em acatar o pedido com o que se tem. E aí, assim, a gente comprova que, por exemplo, pegando aí o caso que o Tomás usou, esse caso bobo da compra do pai para o filho, tá ali demonstrado, tá claro, a criança, ou, né, no caso do Michelzinho ali, ele não tem emprego, só quem pôde ter comprado foi o próprio Michel Temer. Mas ainda assim, se existisse uma execução contra o Michel, isso não seria possível, porque simplesmente existe a crença que não é legítimo, não está demonstrado, e você não trouxe elemento que pudesse comprovar sua alegação, enfim. Então, é bem difícil mesmo, e aí a gente passa por essa resistência, ter que coletar essas provas, essas evidências. É também um trabalho, hoje, enfim, muito se discute cadeia de custódia e tudo mais, então você tem que se cercar de todos os lados ali para poder coletar uma prova digital, mas, no geral, enfim, ao invés de se facilitar, aparece que existe uma resistência dessa coleta. Bom, para não parecer que a gente também só está aqui para tacar a pedra no Poder Judiciário, acho que também é importante entender, acho que até para quem não é da área do direito, né, quem está aqui nos acompanhando, mas tem interesse nesse assunto, talvez temos
até alguns credores eventualmente que estão nos assistindo nesse momento aqui. Afinal de contas, hoje o que é que o Poder Judiciário fornece para o credor quando ele entra na justiça? E aí eu queria direcionar essa pergunta para você, Paulo. O que é que a gente tem de ferramenta, assim, obviamente, talvez tenhamos muitas ferramentas, mas talvez quais são as ferramentas hoje as mais utilizadas, o que é que elas fazem, e talvez eu acho que esse é o ponto mais importante aqui também discutir, quais as limitações dessas ferramentas, ou seja, o que é que essas ferramentas fazem de fato, mas o que é que elas não fazem também, eu acho que isso é pouco falado nesses casos. Eu queria ouvir de você também sobre isso. Bom ponto, porque esse era a segunda dificuldade que hoje eu acho que todos os advogados encontram. O Poder Judiciário hoje costuma utilizar muito Sisbajude, que é um sistema para penhora de ativos financeiros, e o Renajude para veículo. E faz isso meio que automático e fica esperando ali que o próprio credor ache uma solução. E aí, quando o credor tenta propor alguma outra ferramenta, por exemplo, a gente tem o CCS Bassen, que enfim, traz ali questão sobre movimentação bancária, procuradores e tudo mais. E aí, quando tenta ativar isso porque indaga que pode estar sendo usado algum tipo de laranja, tem a negativa porque não trouxe a comprovação. E é frustrante. Então, hoje tem essas ferramentas, Sisbajude para penhora de ativo, Renajude para veículo, o CCS Bassen, tem o CENIP, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que é uma ferramenta magnífica, se fosse bem utilizada e fosse facilmente concedida. Ali, basicamente, dispara ofício para todos os cartórios, para você poder identificar se tem imóvel. Às vezes tem o imóvel que não está no RGI, só tem a escritura de compra e venda. O cara não se preocupou em gravar no RGI a transferência do bem, justamente para não ter aquele imóvel ali penhorado. Então, ainda assim, o CENIB consegue enviar essa ordem para bloqueio, para que fique registrado no cartório que existe ali a ordem de indisponibilidade do bem. É uma ferramenta magnífica, mas que infelizmente não se utiliza. O Poder Judiciário vem se modernizando, também não dá para dizer que paramos no tempo, né? Se considerar que até alguns anos atrás tinha que expedir ofício para os bancos para você conseguir fazer penhora de ativos. Mas era do seu tempo, Tomás? Eu pelo menos pulei essa parte, tá? Quando eu comecei a advogar, felizmente já não tinha mais ofício. Não. Para penhora de contas não é do meu tempo, mas muito recentemente, não quero também tomar a fala do Paulo aí, mas muito recentemente você precisava de ofício para bloquear valores mobiliários, o que era um absurdo também, mas enfim, vou voltar a bola para o Paulo aí. Não, a gente modernizou. É de ontem, é recente. Verdade. A gente modernizou, não dá para dizer que parou no tempo. Só que, ainda assim, essas ferramentas parecem não surtir efeito. E aí eu vou citar o caso, que é a ferramenta mais recente agora, que foi o lançamento do Sniper, que é uma ferramenta que promete fazer o rastreio de ativos e tudo mais. Só que ferramenta lançada em agosto, setembro de 2022, mais ou menos, e até hoje tem serventia judiciária que não se habilitou para poder ativar. Então, você faz a solicitação e aí você você lê do juiz lá na decisão que, enfim, não pode ativar porque não está cadastrado, não está registrado, não está habilitada. Então, e ainda assim, é uma ferramenta que vai consolidar informações que o Poder Judiciário já faz com outras ferramentas. Ele está reunindo informações de ferramentas que já existem. Então, tudo bem, hoje tem a questão de... O Sniper, uma das possibilidades é gerar gráficos para poder trazer ali redes de relacionamento e tudo mais. Mas ainda assim, torna visual, ok, mas, de novo, eu estou consolidando dados de outras ferramentas que o Poder Judiciário já tem. Então, isso acaba sendo problemático, porque eu não inovei. Eu só trouxe aquilo que já existe. Consolidei numa ferramenta daquilo que já existe. Então, eu não estou... E aí, de novo, voltando lá na dificuldade da prova, né, de coletar a evidência, eu não produzi nada novo. Então, eu vou ativar o Sniper, o Sisbajude, Renajude,
enfim, outra ferramenta, e eu não vou trazer nada de inovador, a não ser um gráfico. E pode ser que aquilo não seja suficiente para poder o juiz autorizar a afetação do patrimônio do laranja ou da holding patrimonial, enfim. Então, é bem complicado, bem complicado. Eu queria até aproveitar para emendar aqui sobre esse assunto ainda. Tomás, até aproveitando a sua experiência aqui, sua participação, na sua experiência, teve algum... Qual foi a ferramenta, talvez, assim, você tentou usar e o juiz veio com... As ferramentas que já tentou usar e o juiz bloqueou, não permitiu usar. Até falando dessa dificuldade de... Pô, tá ali a oferta de ferramentas, mas quando você tenta acioná-las, o Poder Judiciário cria empecilhos. É mais fácil me perguntar qual não foi a ferramenta, né? Porque, infelizmente, a gente tem, de fato, uma gama de ferramentas, algumas delas bastante eficazes, se bem utilizadas, que são restringidas pelo Poder Judiciário, muitas vezes com aquela desculpa que não é ilegítima, tá? Acho que todo mundo aqui sabe a quantidade de trabalho que o Poder Judiciário tem, mas muitas vezes, pura e simplesmente por estar assoberbado de casos, e ele nega a possibilidade de você usar num procedimento legítimo, né? Parece às vezes que a gente, de novo, né, Adriel, como você falou, parece que a gente está só batendo no Poder Judiciário, mas por bem ou por mal, o Brasil tem algumas das ferramentas mais eficazes de persecução de ativos do mundo, tá? Acho que as pessoas não sabem disso, né? Às vezes a gente conversa, e a gente vai falar depois sobre a questão offshore, mas às vezes a gente conversa com advogados de outros países, eles ficam abismados que existe uma ferramenta como o Sisbajude, tá? Porque em muitos lugares não existe, né? A dificuldade de travar ali valores na conta das pessoas não é tão trivial em outros lugares. Mas, infelizmente, a gente tem, às vezes, uma atitude do judiciário, e não é de juízes específicos, muitas vezes orientada até de fazer o máximo para dificultar, parece, a persecução dos ativos, né? O Sisbajude é um ótimo exemplo. Quando criaram a teimosinha, quanto tempo demorou para começar a ter decisões deferindo a ferramenta, sabe? Uma ferramenta que pura e simplesmente faz com que seja mais eficiente a ordem de penhora. Porque se você pode penhorar por um dia, por que diabo você não pode penhorar por uma semana, por um mês? Né? Se você entende que chegou num ponto que é justificável penhorar as contas do cidadão, você tem que penhorar até cair o dinheiro na conta. Depois vai discutir se a penhora foi abusiva ou não. Né? Não dá para você inverter o ônus e achar que o credor está abusando do direito dele de perseguir um crédito. Sabe? Me parece uma inversão total da lógica. O Paulo deu o exemplo do CCS Bacen. É quase impossível conseguir o CCS Bacen. Eu tenho aqui uma série de casos de valores relevantes que a gente persegue no escritório. Eu posso contar na mão a quantidade de vezes que a gente teve o CCS Bacen concedido para nós de forma eficaz, né? E tem um segundo fator que é um fator humano, para um segundo elemento, que não é só o juiz, é o próprio cartorário. O Sisbajude, o Sniper, são ferramentas, às vezes, com uma gama enorme de alternativas, mas precisa que um cidadão vá lá e coloque no tiquezinho todas as funcionalidades dele. E, às vezes, ele vai lá e coloca o mais básico possível. Então, eu não duvido que, quando começar a se definir do Sniper, que hoje em dia, pelo menos nos nossos casos, né, ainda não tivemos nenhum, todos eles falando, olha, não está funcional, a gente não está habilitado. E já tive caso de Sniper falando, você tem que demonstrar que é útil, você tem que demonstrar que é necessário. Eu tenho um crédito de 30 milhões sendo perseguido há 3 anos e não é necessário, né? Quando vai ser? Mas essas ferramentas, elas têm funcionalidades. E às vezes a ordem do juiz não vem claro sobre quais delas você vai utilizar. Em tese, o Sisbajude, você precisa até mesmo que ele deixe claro que ele vai bloquear valores mobiliários, senão ele não bloqueia. Ele bloqueia só a conta. Tá? Parece que vai ter que direcionar, né, o juiz do que ele tem que fazer. É importante. Esse é um ponto importante, Adriel. Às vezes o advogado ignora a importância de dar o beabá para o juiz. Tá? Nos nossos casos, muitas vezes a gente apresenta nas nossas petições, né? E eu estou aqui abrindo para a concorrência algumas coisas que a gente faz, mas tudo bem, a maior parte dos casos são públicos mesmo, mas muitas vezes a gente apresenta o manual da ferramenta para o escrevente que vai fazer e entender como é que faz. Quando você pega essas ferramentas novas, principalmente, isso é muito importante. Porque às vezes você pode ter o juiz deferindo que penhore a conta da avó do cidadão, mas se o escrevente não fizer isso na prática,
não vai piorar. Não vai piorar. Então, acho que, às vezes, o mais simples, desenhar, de fato, o caminho para o juiz ajuda muito. Porque aí, de novo, não é nem por culpa do juiz ou do escrevente, eles têm muito trabalho mesmo. O Brasil tem uma quantidade colossal de processos, é o país com maior quantidade, acho que, se não me falha a memória, na relação per capita e processo. Né? Então, enfim, a gente precisa, às vezes, desenhar para eles o caminho das pedras. Verdade. E uma coisa que eu, antes de eu pular para o próximo tema, uma coisa até que eu vim descobrir até depois que eu saí, eu parei um pouco mais de advogar, e comecei a trabalhar aqui na Arendt, no grupo ICTS, justamente sobre essas ferramentas, geralmente que a gente fala de Renajude, buscas de RGI, às vezes existem alguns buracos negros que a gente não faz ideia que eles estão lá, quando a gente usa essas ferramentas. Né? Um deles, por exemplo, que eu só fui saber depois, quando a gente fala para busca de imóveis, aí o juiz vai e dispara para os cartórios aí usa algum desses registradores, algum ARISP, alguns desses sistemas para poder identificar quais são os imóveis que uma pessoa tem, por exemplo, para poder levar para penhora, leilão. É que essas ferramentas só retornam imóveis que são atuais. Ou seja, se a pessoa vendeu o imóvel uma semana antes, se você vai rodar a ferramenta, já era, não vai aparecer no resultado. Então, assim, o Renajude também, né? Renajude é outro caso. Você vou ver se tem veículo de alguém. Se o cara fez o registro, o devedor fez o registro uma semana, um mês antes, não vai aparecer nos resultados. Simplesmente não vai aparecer lá que ele teve um veículo lá atrás. Ou seja, pode estar já um processo, tá 3 anos, talvez 4 anos já. O cara acabou de cometer uma fraude à execução, só que não vai aparecer no sistema que busca se tem patrimônio ou não. Que o Poder Judiciário utiliza. Então, assim, e tem um problema do Renajude, né, Adriel? Sim, sim. O veículo tem roda. Você tem que achar o veículo depois. Né? Então... Imóvel, às vezes, alguns imóveis no lugar que está, eles se escondem, né? Tem isso também. Mas veículo realmente ainda é coisa complicada. Veículo, embarcações. Imagina penhorar uma aeronave também. Já pegou alguns casos também nesse sentido. Mas, enfim, são essas limitações, às vezes, que tem nas ferramentas que as pessoas que utilizam, principalmente advogados, não fazem ideia disso. Assim, meu Deus, eu tenho um buraco aqui que eu não estou sabendo se aconteceu alguma coisa ou não nesse período. Puxando, já que você também tocou nesse assunto, Tomás, você falou sobre a questão das offshores, eu queria também falar até sobre essa experiência, já que você também teve essa experiência internacional com execuções no exterior. O que é que você sente também de lá fora? Pô, peguei um caso que achei um devedor que tem um offshore, que tem um patrimônio lá no exterior, já identifiquei alguma evidência de existência desse patrimônio. O que é que você sente, em comparação, inclusive, com o Brasil, né? Quais são as medidas que talvez tenham que ser tomadas? O que é que lá fora, nesses de provas, até para quem aqui, eventualmente, passe por uma situação dessa, possa pegar um pouco da sua experiência também aqui. Tá ótimo. Eu acho que o maior dificultador para você fazer uma execução offshore, né? Primeiro que é muito caro. É muito caro, né? Porque por mais que a gente que você coloque, né, Adriel, é verdade, a gente tem experiência com isso. Nós somos advogados brasileiros, a gente não é habilitado para advogar lá fora. Então a gente consegue ajudar o advogado estrangeiro a seguir com a persecução do ativo, mas a gente vai precisar da contratação de advogado estrangeiro, né? E até hoje em dia, com a desvalorização do real, vai ser não importa o advogado só contratar, vai ser caro, né? E esse é um ponto que a gente poderia também falar, mas acho que não foge aqui do nosso questão. Falar. Executar é caro, né? Infelizmente, executar é caro. Mas essa é uma primeira trava. Você precisa conseguir contratar um bom advogado para fazer execução lá fora, e isso vai custar caro. Depois, tem a dificuldade de traduzir o direito brasileiro para o advogado lá fora. E isso é natural para qualquer jurisdição, né? O direito brasileiro tem particularidades que são difíceis de ser entendidas, por exemplo, se você pegar um país de common law, né? Se você for para os Estados Unidos, se você for para a Inglaterra, é muito diferente o sistema que a gente chama de civil law para o common law. E mesmo no civil law tem várias dificuldades também, os sistemas são diferentes, tem inspirações diferentes. Então, esse é um primeiro passo, você conseguir mostrar, você contratar um advogado, depois conseguir mostrar que a decisão brasileira é uma decisão legal do ponto de vista do exterior. Isso seria a mesma coisa para cá, tá? Mas é muito comum também que você tenha que mostrar que, por exemplo, uma ordem de penhora
é possível de ser tomada em um país qualquer da Europa, sob a legislação do país da Europa. Então, você tem que ter essa conversa entre os advogados para conseguir demonstrar que a decisão que foi tomada aqui no Brasil ela é legítima lá fora também. E quase sempre tem que ser um final judgment. Tem que ser uma decisão final, não necessariamente transitada em julgado, tá? O final judgment a gente pode confundir com questão de transitar em julgado, não é esse propriamente o ponto. Mas é mostrar que não cabe mais recurso que não seja protelatório. Quase sempre você vai precisar disso para a execução de bens. Estou falando aqui especificamente da execução de bens, tá? Isso é muito complicado, porque a gente sabe que no Brasil você tem uma série de recursos possíveis e às vezes a discussão de se é ou não protelatório para o juiz estrangeiro entender é muito complicado. Porque o advogado vai falar, eu posso recorrer, você não vai ter como negar 100%, você vai só falar que é protelatório. E para o juiz estrangeiro que não conhece a legislação brasileira, muitas vezes ele vai ter uma dificuldade enorme de conseguir. Um problema que a gente já enfrentou em casos práticos nossos aqui. Muito difícil que um juiz do exterior acate uma ordem de arresto, não uma ordem de penhora. Então, por exemplo, você tem uma desconsideração que você quer atingir uma empresa no exterior. Uma holding offshore, por exemplo, tem ativos lá, ele está com todo o dinheiro em qualquer lugar, na Suíça, na Europa, nos Estados Unidos. Você só vai conseguir pegar esse dinheiro, se você conseguir, quando você tiver uma adesão final. Eles não vão acatar uma ordem de arresto do Brasil. É muito difícil mesmo. E isso vale para qualquer jurisdição. Então, você tem uma problemática que, a partir do momento que o cara bota o ativo dele no exterior, o tempo que ele tem para movimentar esse ativo enquanto você está indo atrás dele, quase sempre não bate. Então, é muito difícil você executar ativos no exterior. A não ser que seja uma empresa muito grande, a não ser que seja um ativo imobiliário, que você consegue fazer o tracking da onde vai parar esse ativo, sabe? Ele transferiu para um terceiro. Você consegue fazer a investigação com o pessoal da Alliant aqui para linkar o A com B. Mas se for ativo financeiro, é muito complicado. Porque é uma corrida injusta, né? É complicado, porque você já sai atrás e vai demorar bastante para terminar. Mas tem uma questão importante, que nem todo mundo sabe e que pode ser muito importante, principalmente se você for tentar encontrar ativos financeiros. Tá? Os ativos financeiros, quando você faz remessa de ativo para o exterior, eles são sempre em dólar. Então, eles passam por um banco americano, necessariamente. Qualquer transação em dólar passa pelos Estados Unidos. Então, uma ferramenta que você tem, e é muito diferente de como funciona nos Estados Unidos e no Brasil, e lá é muito eficiente essa ferramenta, é o Discovery nos Estados Unidos, que acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar. O Discovery americano, que seria a produção de provas, né, abrasileirando aí, é muito mais incisiva do que a brasileira. A brasileira, quase sempre que você vai pedir, por exemplo, a oitiva de uma testemunha é um parto, porque o juiz não quer ouvir, ele acha que é uma prova inútil e que demora e toma tempo do cartório, porque vai ter que fazer uma audiência e tudo mais. No Discovery americano, não. Se você quiser ouvir uma testemunha, você coloca o cidadão lá dentro de uma sala de advogado e ele vai ser ouvido lá por dias a fio pelo próprio advogado, sem nem participação do juiz. Tá? Então, mas qual que é o ponto que eu queria chegar? Porque o Discovery americano pode ser uma ferramenta importante de rastreio de ativos. Porque as transações em dólar, passando pelos Estados Unidos, se você tem uma ordem de um juiz americano para que seja apresentada os registros financeiros de uma determinada pessoa por uma instituição bancária, a instituição bancária, dificilmente acontece no Brasil, por exemplo, ela não vai criar resistência. Assim que tiver a ordem, ela vai apresentar. O problema é conseguir a ordem. Você vai ter que provar aí que é uma prova legítima, que tem todas essas questões de proteção de dados. Não achem que é tão trivial. Mas se você conseguir mostrar que a apresentação dessa prova pode ser importante para um processo brasileiro, né? Para comprovação, por exemplo, de um ato de blindagem patrimonial, mas você tem que trazer uma série de elementos que comprovem isso, e aí, de novo, conversem com um advogado local para entender. Você pode construir essa prova usando uma ferramenta da sistemática americana. Eu estou falando dos Estados Unidos de novo, porque a gente está falando de transações em dólar, que é o Discovery pelo 1782, que é um dispositivo da lei federal americana, se não me falha a memória, 1782 aqui, para todo mundo ter clareza, que serve justamente para você ter um Discovery americano para
instruir um procedimento estrangeiro. Tá? Então, outra coisa importante, né? A Convenção de Haia, o Brasil é signatário da Convenção de Haia, isso torna algumas dos procedimentos de citação no exterior e tudo mais, principalmente em alguns países, muito mais rápida e eficiente do que seria um envio de uma carta rogatória. Não sei se eu me estendi demais, André, mas enfim, não. Acho que está bem informativa, deve ter coisas eu pegaria até uma ponte para poder... É óbvio, tem toda a questão legal, mas a gente também enfrenta aqui a questão do patrimônio em si. Porque, enfim, cada país tem a sua legislação e aí, para quem está investigando, você tem que saber e entender ali a forma como o patrimônio foi adquirido. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que não a pessoa física, não um cidadão adquira o imóvel, mas sim uma empresa, ele abre uma empresa para essa empresa comprar o imóvel. Então, passa por essa... Acredito que isso é também ali um empecilho, porque você tem que demonstrar isso aqui no Brasil, para você conseguir a decisão que seja compatível com a decisão que vai acabar direcionando para os Estados Unidos, para você conseguir lá fazer a penhora, o resto. Então, entender a legislação local de onde está o patrimônio, justamente para você conseguir chegar lá, vamos dizer assim. Então, a gente passa por esse ponto também. Aproveitando então até esse gancho, Paulo, esse gancho final que você deu aí, e até também o que foi falado até agora nesses últimos 40 minutos de conversa, a gente tem uma situação, seja na parte das ferramentas, seja na parte dessas dificuldades específicas que vocês mencionaram agora, para nível exterior também, em que geralmente, eu já vi muito isso na parte do judiciário passar o ônus para o credor de investigue você primeiro antes de acionar aqui, liberar para você liberar usar uma ferramenta. Então você tem que primeiro fazer uma investigação por conta própria para depois vir para cá. E claro, nem todo advogado tem condições ou sabe o caminho das pedras. Como é que eu vou demonstrar aqui que a pessoa cometeu uma hombridade? Como é que eu vou demonstrar aqui que houve uma condição patrimonial? Como é que eu vou demonstrar aqui que houve uma fraude ao crédito ou uma fraude de execução cometida por esse devedor que não quer pagar o crédito, ser responsabilizado, né? E aí eu queria até entender, afinal de contas, como é que um terceiro pode fazer, o que é que ele pode fazer, e também aqui, aproveitando talvez até para vender seu peixe da Arlent, como é que a Arlent pode atuar para ajudar, então, nesses casos, né? O que é que ela tem de ajuda para... Bom, já que o juiz terceiriza, né? Se investiga primeiro antes de eu liberar aqui uma ferramenta nossa, o que é que pode ser feito inicialmente? Qual talvez seriam os primeiros passos, assim? Vou iniciar uma investigação aqui por fora, sem precisar do Poder Judiciário. O que é que eu posso fazer inicialmente? O que é que eu posso pensar para juntar essas evidências, essas provas que, aqui, juiz, já juntei tudo isso aqui, agora libera para mim aí a caixa de ferramentas que vocês têm. Não, assim, para começar uma investigação, e aí você já tem ali o processo, você já sabe, por exemplo, pela ativação do CIS-Bajut, Renajut, basicão ali, que não tem patrimônio e aí recebe aquele despacho, né, prossiga a execução. O primeiro momento é tentar entender até quando constituiu a dívida. Então, quando você ali passou a ser, de fato, ser devedor, você foi com a assunção da dívida lá atrás, quando o cara confessou que ela existia, ou se foi com a decisão judicial, para você poder estabelecer um limite temporal. Então, para constituir a dívida aqui, preciso avaliar patrimônio de 2 anos antes, por exemplo. E aí também ciente de que essas ferramentas que já foram ativadas, elas são um retrato daquele cenário, você começar a fazer o inverso. Eu acho que a gente tem no Brasil, né? A gente tem muita ferramenta, muito portal, muita fonte em que a gente consegue descobrir informação e ela é aberta, é pública. Uma fonte maravilhosa, assim, que você consegue extrair muita informação, é processo judicial. Então, aquele devedor tem outros processos? E o que esses outros credores estão falando? Que provas foram apresentadas nesses outros processos? Então, dali você consegue extrair, muitas das vezes, uma gama de informações que podem ser úteis para você. Por exemplo, se você encontra um processo em que o seu devedor, na verdade, é autor de uma ação
e ele pediu gratuidade de justiça, certamente ali você vai encontrar extrato bancário, imposto de renda, se ele declara, fatura de cartão de crédito e outras informações que, enfim, você consegue fazer esse retroativo, essa linha do tempo para trás, e aí, poxa, lá no imposto de renda de 2018, esse cara aqui tinha um imóvel. O que aconteceu com ele? E aí você começa a construir essa linha do tempo, e aí o Sniper é maravilhoso, né? Porque vai trazer de forma gráfica as informações, e aí a gente sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras, é ditado famoso, mas de fato a gente muitas das vezes tem que desenhar, tem que deixar desenhadinho ali. Então, fazer essa linha do tempo, trazer essa recordação é muito importante. E aí, né, vendendo aqui meu peixe agora, a Alliant realmente tem essa experiência, a gente procura trazer toda essa cadeia de movimentação financeira ou de outro tipo de patrimônio mobilizado, enfim, de forma desenhada, porque isso dá suporte até para o advogado que está ali construindo a petição, que ele tem que construir a tese jurídica, e aí ele foca no que é importante, que é fazer a tese, ele já tem desenhado, ele já tem a ilustração. Então, a partir daquilo ali, entendendo aquele desenho, aquele segmento, a fraude, como ela se desenhou, quem é o laranja, como é que eles se conectam, se é uma relação familiar ou não, isso é importante demonstrar, desenhar, escrever, óbvio, mas você fazer uma petição de 50 páginas vai ficar cansativo. E Tomás abordou muito bem. O Poder Judiciário está abarrotado de petição, de processo, tem que avaliar, tem que analisar. Então, se você simplifica desenhando, é melhor dos mundos, assim. Você consegue a chance de você conseguir a efetivação do seu pedido ali é maior, justamente porque você conseguiu desenhar. A busca e informação, o Google é uma ferramenta maravilhosa, né? Traz bilhões de resultados em segundos, mas se não souber utilizar, pouco vai servir. Então, saber fazer essa pesquisa, demonstrar com essas evidências que coletou em fonte pública aberta, que se o juiz quiser, se tivesse tempo, poderia entrar lá no portal e acessar e consultar e constatar que aquela informação que você colocou no processo é verdadeira, maravilhoso, mas pesquisa, mídia social é essencial, e a gente aqui tem essa expertise também. A gente consegue fazer esse rastreio. Hoje existem ferramentas, e aí a gente utiliza aqui tecnologia que permite localizar a pessoa pela foto dela. Não adianta hoje você cria uma rede social, você apaga ela, mas o seu registro ficou ali eternizado na rede social, no Google, em registros, então isso de alguma maneira acaba aparecendo. A gente está vendo aí, está super recente, inteligência artificial para diversos, que vem trazendo diversas coisas bacanas que podem ser utilizadas pelos advogados, enfim, e a gente utiliza aqui, já era uma prática nossa, essas inteligências artificiais, justamente para a gente conseguir rastrear a rede social, trazer informações ali de patrimônio. O devedor está alegando que não tem nada, mas eu achei no Instagram da mãe do devedor que ali ele faz festa todo final de semana numa casa com uma piscina, e a piscina tem um formato diferenciado, né? Ela não é um retângulo, sei lá, enfim. E aí eu consigo usar a ferramenta de geolocalização. Google Maps aí é o mais básico, mas existem outras, para eu conseguir, por imagem de satélite, identificar onde é o imóvel, porque a mãe colocou lá a marcação da cidade, acho lá o imóvel e aí consigo descobrir que esse imóvel, na verdade, enfim, foi transferido e comprado com o dinheiro do devedor, enfim. Então, a gente tem essas ferramentas que são poderosas e que, enfim, auxiliam ali na construção desse consolidado, desse relatório que é entregue e que permite ao advogado ali focar no que é importante, que vai tomar o tempo dele, se ele tiver que parar de fazer para fazer a investigação e depois ainda fazer a petição.
Se ele tiver 5 dias para manifestação, acabou, não dá tempo. Não tem como. Então, terceirizar isso é muito importante. Tem que terceirizar com alguém que tem experiência, enfim, e que saiba, e que você, enfim, possa confiar no resultado. E aí o advogado consegue focar naquilo que é importante mesmo para a construção dele. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso webinar. Eu até queria aproveitar, vou pegar alguns ganchos que foram ditos também por vocês, antes de caminhar, então, de fato, para as últimas perguntas aqui, até pela experiência de vocês dois. Porque geralmente quando a gente fala de fazer uma execução patrimonial, né, seja na justiça ou tratando de uma extrajudicial, geralmente as pessoas pensam em alguns bens que são mais comuns. Vou olhar se a pessoa tem conta bancária, tem dinheiro na conta bancária. Vou ver se a pessoa tem um imóvel, vou ver se a pessoa tem um veículo. Qual foi o bem, talvez, mais exótico que você teve que tentar executar, assim, o mais fora do comum? Vou ter que sair desse mais lógico e tentar descobrir se essa pessoa tem esse tipo de patrimônio. Descobrir que ela tem um tipo de patrimônio que é pouco comum e tentar executá-la. Aí eu quero ouvir dos dois aqui. Quem começa aí? Tomás, eu acho que você vai ter mais experiência, mas eu tenho algumas legais. Mas pode começar, fica à vontade. Não, eu acho que que a gente já viu em algumas oportunidades e que tende porque vamos lá. Assim como o devedor tem formas de se esquivar da dívida, a gente tem formas de criar pressão, né? Acho que esse é um ponto importante. Às vezes a penhora ela nem serve necessariamente para satisfazer o nosso crédito, mas para criar uma situação de pressão para cima do devedor e tornar a vida dele um pouco menos confortável do que ela tende a ser num procedimento de execução por todas as razões que a gente falou aqui, né? Então, até por isso, acho que só fazendo um gancho com o que o Paulo falou antes, a pesquisa que a Allianz faz e a pesquisa que a gente pode fazer também, mas de fato toma muito tempo do advogado fazer essas pesquisas, ajuda a gente mostrar para o juiz que o devedor vive uma situação incondizente com a de quem não tem um centavo na conta. Isso é importantíssimo. Você colocar lá a foto da família e tudo mais, pode parecer apelativo, mas para o juiz também é. Entendeu? Além de criar um desconforto no devedor, você cria para o juiz a impressão de que existe algum tipo de blindagem naquele cenário. Então, você começa a criar o convencimento do juiz de que você não está simplesmente jogando palavras ao vento. O juiz tem uma tendência natural a negar pedidos que você faz, como a gente falou aqui desde o começo. Então, você tem que mostrar para ele que você não está sendo um aventureiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Agora, vamos lá para as questões engraçadas aí de penhora, né? Obras de arte, evidentemente, esse é um dos mais que a gente pode pensar, o que sai um pouco do comum, mas que tende a ser bastante eficiente, né? Porque algumas têm valor, de fato, né? Algumas têm valor por simplesmente sentimental. Você pode pegar uma foto da família do cara pendurada na parede e levar embora, né? Você não vai conseguir vender aquilo por nada, mas você vai incomodar a pessoa, né? Se você sabe, por exemplo, que a pessoa vive numa bela casa, numa mansão, tudo mais, pedir penhora portas adentro para tentar achar joias, aparelhos eletrônicos é um pouco mais difícil. O juiz tende a considerar que é essencial para a vida e por aí vai. Mas se levar um PlayStation embora, talvez você consiga. Algumas mais inusitadas que a gente já conseguiu aqui, e que pode parecer no primeiro momento inusitado, mas também tem um bom valor, né? Gado, né? Gado teve até um caso que o devedor arrancou as orelhas do gado que tinha um rastreador, deixou todas as orelhas num canto específico, mas enfim, tô até dando o caminho das pedras para alguns aí, mas a gente já teve uma situação, essa foi bastante inusitada mesmo, que a gente não tinha mais para onde correr, a gente foi na empresa e penhorou o estoque dela, e o estoque da empresa eram caixas plásticas. Saímos com um caminhão de caixa plástica embora e o cara fez o acordo ali mesmo, né? Mas foi o último respiro ali do caso. Então, às vezes, algumas coisas que podem parecer não tão eficientes, não tão óbvias, ajudam bastante no resultado final da execução. Se você faz uma penhora portas adentro, e às vezes não é fácil ser deferido, tá? Você tem que mostrar a pertinência do que você está fazendo. Além, evidentemente, de ser acompanhado por policial, oficial de justiça. Mas não é simples. O devedor pode se preparar para penhorar a porta dentro, porque, em tese, essa informação é consideravelmente pública.
né? Acho que esse é um ponto importante também de todo mundo ter em mente, não achar que vai entrar na casa ali de um devedor abastado e sair levando embora as joias do cara. Não é tão simples assim. Mas, às vezes, nessas diligências que você faz, você consegue entrar na casa da pessoa e começa ali também a colher elementos que podem te ajudar de algum jeito, sabe? Você pode entrar na casa do cara e ver que tem, sei lá, 300 fotos de cavalo, né? E você tem que se acostumar com prestar atenção nesses detalhezinhos que às vezes são muito importantes para o resultado final do negócio. Tem muita foto de carro. O cara teve uma situação específica que a gente teve que a casa do cara, na hora que você chegou lá, não tinha nenhum carro, mas a casa dele era claramente preparada para colocar carros em exibição, sabe? Na hora não tinha carro nenhum, porque, de novo, como eu falei para vocês... Já se preparou. Mas aí, normalmente a gente não faz o renajude, a não ser para o juiz não ficar depois reclamando que a gente não fez todas as medidas. Mas nesse caso, por exemplo, a gente não mandou fazer o renajude, tinha nada no nome do cara, mas aí fomos descobrir que ele ocultava os veículos dele com outras pessoas, e aí entra de novo a importância de um pessoal especializado em investigação, que às vezes vai ficar na porta da casa do cara, tentando ver da onde vai, da onde vem o veículo que ele tem de coleção, e por aí vai. Acho que são alguns exemplos, além, obviamente, dos que a gente já falou aqui, dos mais óbvios, aeronaves, né, helicóptero. É complicado fazer peora, mas dá para fazer também. Eu ia citar o caso não de gado, mas semovente, e aí cavalo. E aí trazendo... Esse é até um caso... Cavalo vale muito. Cavalo vale muito. Feito pela Allianz. E era uma raça francesa. Enfim, a pessoa estava começando a comercializar cavalos, importando eles da França. Enfim, então foi um caso bem emblemático, porque você... para você dar preço disso em real é bem difícil. Enfim, teve que... a gente teve aqui que usar a astúcia de ter que se passar por alguém, negociando e tudo mais, para poder descobrir ali o valor médio de um cavalo desse. A plantação, acho que a gente também já conseguiu localizar isso, a safra, como soja. Forma de renda, exatamente. Era soja mesmo. Já teve caso com obra de arte, e aí o devedor alegava que não estava podendo pagar a dívida, enfim, e na verdade o que ele estava fazendo era, tinha holding patrimonial, ele colocava a esposa dele, que antes do casamento, antes dela entrar na holding, ela era casada em comunhão parcial de bens, ele muda o regime do matrimônio. Depois ela entra na holding, ele sai e ele vende para a holding, que não é mais dele, enfim, não é mais do patrimônio dele, mas dela, os imóveis, enfim, a gente já teve de enfrentar isso. E em caso pessoal, isso foi até na seara trabalhista, que é um pouquinho mais fácil de você conseguir os pedidos, justifica ali como verba alimentar e tudo mais. Então, os juízes trabalhistas tendem a deferir de forma mais fácil pedidos de penhora. E nessa ocasião, a gente descobriu que tinha arma. Enfim, ele era não um colecionador, mas ele tinha algumas armas. E isso foi descoberto em um processo de inventário do pai. Enfim, ele mencionava que as armas do pai tinham ficado com ele, porque, na verdade, ele que tinha comprado, o devedor que tinha comprado as armas e tudo mais, ele tinha as notas, juntou isso, a nota estava no nome dele, mas, enfim, estavam tentando colocar as armas como bem do inventário. E ele negava, dizendo que não. E aí, por conta disso, conseguiu pedir a penhora. Está em andamento. Ainda não... Eu não posso ter arma, pelo menos, né? Então... Mas... Eu acho que um outro ativo que pode ser um pouco mais óbvio, né? A gente estava falando de aeronave e de helicóptero, mas que costuma ter um valor sentimental relevante para o devedor, quando o devedor tem esse tipo de ativo, é embarcação, né? Embarcação, quase sempre que alguém tem, a pessoa é apaixonada por isso. Não é, porque é diferente do helicóptero e de um jato que o cidadão usa para se locomover, né?
a embarcação quase sempre é um hobby da pessoa, é uma paixão da pessoa. É muito caro ter um barco, né? Então, e não faz nenhum sentido de locomoção a não ser de lazer, né? Então, a embarcação, se você... O problema da embarcação é que, pelo menos hoje, você tem que fazer aquelas pesquisas na Capitania dos Portos, que não tem um sistema centralizado, é bastante complexo. Mas aí, de novo, se você faz uma pesquisa patrimonial que indica que ele pode ter, aí você já começa a filtrar quais são as regiões possíveis, aonde ele reside, onde ele tem família, e aí você consegue, via de regra, chegar nessa embarcação, né? Mas não é um caminho trivial, né? Mas tende a ser eficiente, principalmente para acordo, né? Aliás, eu queria pegar essa última afirmação sua e também uma afirmação que você mencionou mais cedo, Tomás, que é para caminhar aqui de fato para o final desse nosso webinar, que está muito bom, acho que tem muita coisa que a gente poderia discutir mais aqui ainda, mas nos comentando então com esse período de 1 hora aqui do webinar, afinal de contas, quando é que vale a pena para o credor tentar fazer um acordo com o devedor? Assim, que momento... Porque, vamos lá, como eu falei, né? Hoje em dia um processo demora 4 anos em média, segundo o Poder Judiciário, sendo que desses 4 anos, 2/3 é só na fase de execução. Ou seja, uma briga para tentar levar o que você ganhou. Tem algum momento que o credor fala assim, acho melhor tentar chegar a um acordo com esse devedor, tentar forçar ele vir à mesa? E de que maneira eu posso tentar forçar esse devedor a vir à mesa para negociar? E que momento é vantajoso tentar chegar a um acordo com o devedor? Depende do perfil do credor, né? Se você é um credor originário, um credor que você de fato concedeu aquele empréstimo, não um banco, ou que você tem aquele crédito por causa de uma ação que você moveu contra XYZ, você quer receber o máximo daquele crédito, talvez ele integral, né, num primeiro momento. Então, só faz sentido, nesse tipo de cenário, você chegar a fazer um acordo quando você já fez uma investigação patrimonial e chegou à conclusão de que a oferta que ele está fazendo faz sentido em comparação com o patrimônio que ele tem. Porque se você tem uma quantidade grande de patrimônio que você pode ir atrás, o crédito é seu originário, e você quer recuperar o máximo dele, você pode tomar mais tempo e ir atrás dele via judicial. Vai demorar, mas alguma hora você talvez coloque esse patrimônio para dentro. Agora, se você tem, por exemplo, um cenário em que, como a gente falou desde o começo, a execução é caro. Então, se você chegar numa conclusão que você perceber que o devedor fez uma boa estrutura de blindagem patrimonial e para você desfazê-la vai implicar incorrer em custos e tudo mais, você já incorreu em determinados custos e o acordo faz sentido economicamente para você, em comparação com o segmento dessa execução por mais tempo, que vai continuar implicando em mais custos, é o momento de você fazer o acordo. Acho que isso é muito mais claro, por exemplo, quando você está representando uma dessas gestoras de ativos estressados, né, de NPL, que elas compram um crédito e aí elas compraram por um valor. A hora de fazer o acordo é quando passou ali do que elas pagaram e quando chegou no racional que aquela gestora, quando adquiriu, colocou lá dentro. Mas aí é mais fácil, porque ela toca o processo de uma forma diferente de um credor original. Ela toca o processo como o business dela e não como um problema que ela quer resolver, né? Então, essa conta de quando é a hora correta de fazer um acordo é muito mais complexa para quem é um credor originário. Mas acho que um ponto importante é buscar ao máximo medidas de arresto logo no início, porque aí você coloca uma pressão para cima do devedor e torna o processo não confortável para ele. Acho que a chave do acordo numa execução é tirar o devedor da zona de conforto. Se você consegue fazer isso logo, você pode fazer um acordo muito rápido. E o acordo rápido é sempre o melhor negócio para uma execução, porque, como a gente falou aqui, a execução pode demorar anos. E, aliás, falando nesse tópico, eu até queria ver de você, Paulo, para realmente encerrarmos aqui. Existe alguma medida que o credor pode tomar antes de fato virar processo, antes de virou dívida, não quer me pagar? Tem alguns sinais que ele pode perceber antes, talvez, daquela pessoa que tem uma dívida com ele, de poder talvez monitorar ou acompanhar para, se ele estiver fazendo isso aqui, sinal de alerta, preste atenção. Esse acompanhamento é muito importante. E dá para monitorar, enfim, fazendo ali, de novo, a gente tem hoje portais brasileiros, fontes abertas que são riquíssimas em informações que vão te trazer esse cenário, esse panorama
fiscal, financeiro, porque quando o cara começa a dever uma pessoa e ele quer deixar de pagar todo mundo, por exemplo, ele vai deixar de pagar e isso começa a dar os primeiros sinais ali, de repente, nos impostos mais básicos. Então, a gente já começa a ter esse sinal cedo. Assim. Então, existe essa possibilidade de monitorar a vida financeira e fiscal, justamente para poder acompanhar, entender, por exemplo, as participações societárias que o devedor tem, se ele está constituindo empresa ou se ele está, as empresas que ele está se desfazendo delas. Se, por exemplo, não está constituindo uma holding patrimonial ou se os familiares não estão fazendo isso. Então, tem que dar aquela cercada ali no devedor, saber quem são ali as pessoas mais próximas e tudo mais, para que isso possa ser bem monitorado. E, de novo, né, e aí aproveitando aqui essa oportunidade, a Allianz tem esse serviço de monitoramento prévio. Muitas das vezes funciona demais até para precisar ajuização. Não tem mais jeito, o cara tá me devendo, ele não vai pagar, tá me enrolando. Eu já monitorei. Então, eu já tenho as evidências para, se for o caso, pedir uma tutela antecedente ali para poder fazer o arresto dos bens. Enfim, é possível. E mostrando as evidências, desenhando para o juiz e tudo mais, você consegue, a chance de você obter sucesso é grande. Enfim. E você só consegue, né, Paulo, ter o arresto logo no início do processo, se você trouxer a prova da dilapidação patrimonial. Exatamente. Essa pesquisa prévia ajuda muito você a garantir o resultado útil da execução. Até porque quase sempre, quando você começa uma execução contra um devedor, principalmente se você está representando um banco, se o devedor do outro lado é uma empresa de porte, é um devedor de porte, quase sempre, quando ele se transforma devedor, ele não se transforma devedor só de você. Ele se transforma devedor de diversas pessoas. Então, ele está num cenário já insolvencial que começa uma corrida pelo crédito. Então, quem tiver primeiro o arresto deferido ou a penhora deferida vai ter mais eficiência para a execução, porque vai ter a preferência sobre aquele ativo, a não ser, obviamente, que tenha garantias e por aí vai. A mesma coisa vale para a citação. Quanto antes você fizer a citação, antes você vai ter a possibilidade de alegar fraude da execução. Antes você vai poder adotar medidas de penhora, de fato, que aí não é igual a arresto, que você precisa mostrar um perigo em mora, você já tem ali a situação processual consolidada e você pode seguir com a execução imediata. E é o tipo de situação que a gente consegue utilizar. Assim, a gente está falando de dívida, mas um caso que a gente deu suporte aqui foi divórcio. Houve a separação de corpos, o cônjuge varão ali, o marido saiu do lar, e a gente tinha a situação que ele tinha mais dinheiro em conta do que outra situação, do que outro patrimônio. Então, a gente precisou demonstrar que, por exemplo, ele fez alienação fiduciária do imóvel para poder pegar o dinheiro, transferir para a conta da empresa e da conta da empresa jogar para a conta dele de volta para conseguir o arresto. E aí, enfim, desenhado isso direitinho, demonstrada essa sequência, a gente deu o suporte ali para o jurídico e do ajuizamento da ação para o bloqueio não levou 5 dias, não levou uma semana, assim, dias úteis, né? Então, esse monitoramento é importante porque a gente consegue agir rápido. Eu acho que essa é a intenção principal. Bom, o papo está ótimo, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas agradeço o convite para poder participar, tá, Tomás, aqui conosco. Acho que ficou muito bem informativo. Paulo, você quer falar um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo sobre o que a gente tem aqui de especial para eles aqui também? Não, claro. A gente, enfim, tem esse método que nós usamos aqui para realizar as nossas investigações. A gente conseguiu consolidar isso através de um e-book. Então, a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês.
é o método que a gente usa, é um método de sucesso. Através dele, a gente já conseguiu, levantar patrimônio. Nesses 3 anos, acho que dá para consolidar em torno de 9 bilhões, pelo menos no período em que eu estou. A Alliant já faz isso há mais tempo, a ICTS, a Alliant já faz isso há mais tempo, mas nesses 3 anos que eu estou aqui, em torno de 9 bilhões de reais em patrimônios. Enfim, então disponibilizamos esse método justamente para poder auxiliar. Enfim, a gente sabe que é o tipo de situação que a gente precisa, enfim, espalhar conhecimento. Eu acho que quando a gente divide informação, a gente não está criando concorrência. A gente está ajudando o próximo e expandindo possibilidades. Então, a gente compartilha esse nosso método através desse e-book, traz um pouquinho ali também da nossa experiência. Então, acho que é super válido para quem está assistindo achar, conhecer um pouquinho. Se tiver dúvida, entre em contato. A gente está super à disposição aqui para poder auxiliar no que for preciso. Da mesma forma, né, Tomás? Se o pessoal quiser procurar você, pode fazer também sua parte de propaganda aqui. Não, claro. Primeiro, agradecer, Adriel, agradecer a você, ao Paulo, a Alliant, parceiro de longa data aqui de escritório. A gente já teve algumas atuações em conjunto e posso atestar aí a qualidade do serviço prestado. Como o Adriel colocou logo no começo, né? Sou sócio do Galdino Coelho. Quem quiser entrar em contato comigo, seja para tirar dúvidas aqui, seja para ter qualquer tipo de atuação, a gente está à disposição, tanto no e-mail do escritório, que vocês podem encontrar lá não sei se o pessoal disponibilizou, mas se não tem fácil na página do escritório, ou no LinkedIn, Tomás Martins Costa. Estou à disposição para tirar dúvidas de quem tiver sobre essa exposição ou sobre recuperação de ativos de um modo geral, né? Bom, e obviamente também agradecer a você que está aí nos acompanhando, ficou aqui até o final. Acho que foi bem educativo aqui em alguns assuntos, talvez alguma coisa tenha sido muito de novidades para outras pessoas, tanto no Brasil como no exterior. E novamente agradeço a todos aqui os participantes. Muito obrigado, pessoal. Abraços. Tchau. Até logo.